Irmãos queridos, vamos dar então início, na verdade continuidade, à nossa aula de escola bíblica. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5 e encontrar aí o versículo de número 14, que é onde nós paramos na aula anterior. Oi? 5. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 33, se não me falha a memória. Se você achou aí, Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 14, nós vamos fazer a leitura dele até o final do capítulo, do 14 em diante, para você retomar aí um pouquinho do que nós estamos tratando. E aí depois então nós vamos orar e passar esse texto então verso a verso, do jeito que nós temos feito, assim fica mais fácil também para mim, para lembrar de todos os assuntos, né? Então vamos fazer dessa maneira. E aí no final, se nós, sobrando tempo, nós abrimos então para as perguntas e participações dos irmãos, tá certo? Talvez o texto de hoje trate mais uma vez de alguns temas sensíveis, que possam talvez trazer algum confronto para o nosso coração. Se for esse o caso, eu vou pedir encarecidamente que você nos procure depois da aula, depois da aula que eu digo, não necessariamente hoje, né? Mas depois da aula, no sentido de você pode nos procurar, precisando marcar alguma conversa mais profunda, podemos conversar sobre esse tema, né, ou sobre esses temas, e aí a gente pode aprofundar melhor alguma coisa, caso esse seja, né, o caso aí no seu coração. Mas eu vou tentar trabalhar hoje de maneira mais leve. Eu peguei muito pesado na semana passada, você lembra, né? Mas é importante que a gente também lembre-se que a palavra confronta o nosso coração. E ao sermos confrontados, nós precisamos realmente de mudança. Se o Senhor não nos confrontar, nós vamos ficar sempre na mesmice, na área de conforto. E aí não é isso que o Senhor também quer de nós, tá bom? Então vamos ler do verso 14, quem estiver com o microfone, por gentileza, do verso 14 ao 33, depois nós oramos e aí passamos então verso a verso, por favor. Então, diz assim a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito e maravilhoso, nós lemos a Tua palavra
E agora, Deus, que nós vamos estudá-la, interpretá-la, conversar sobre ela, que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas, que o Senhor abra o entendimento do nosso coração e nos ajude a compreender a Tua palavra e também colocá-la em prática nas nossas vidas. A Tua palavra, Deus, ela é cheia de desafios para cada um de nós, lembrando que nós somos pecadores, que nós estamos longe do Senhor. O desejo do nosso coração prioritário é sempre estar longe do Senhor. Por isso a Tua palavra nos confronta, porque ao nos confrontar o Senhor também nos traz para mais perto do Senhor e da Sua vontade. Então nós pedimos a Deus que o Senhor seja misericordioso com cada um de nós, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, Deus, à luz do que ela diz e não do entendimento do nosso próprio coração. Que nós possamos sermos instruídos na Tua palavra, edificados na Tua palavra, e que o Senhor, Deus, possa falar profunda e poderosamente a cada um de nós. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos de novo ao verso 14, Narciso, por gentileza, e aí nós vamos seguindo a partir daí. Efésios 5:14. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Esse é um texto bastante sugestivo, irmãos, de conclusão do texto que nós falamos na semana passada sobre as obras das trevas e as obras da luz. Portanto, desperta tu que dormes, né? Não permaneça dormindo, não permaneça insensato, não permaneça distante, alheio às coisas que são as obras da luz e as obras das trevas. Estejam atentos, mantenham-se atenção, porque nós somos iluminados por Cristo Jesus, tá certo? E assim nós conseguimos fugir das obras das trevas. Mas por que ele fala isso especificamente? Ele fala isso porque aqueles que estão dormindo, aqueles que não são iluminados por Cristo, aqueles que estão longe da vontade de Deus, estes estão sempre dormindo nas trevas, são escravos das trevas, não têm condições de saber, de ter discernimento para fugir das obras das trevas. É por isso que nós precisamos ser despertados. É claro que nós não nos despertamos, quem desperta o nosso coração é única e exclusivamente o Senhor Jesus. Mas esse é um texto de conclusão e de passagem para a próxima parte do texto, né? E os próximos desafios que esse texto então nos impõe. Nos coloca. Então é importante que a gente saiba que aqueles que estão nas trevas estão escravos, estão alheios da realidade, não sabem o que estão acontecendo, não têm vontade própria, estão mortos. Por isso nós precisamos de Cristo, porque é Cristo quem ilumina o nosso coração e o nosso caminho. Assim, é Cristo que nos permite caminhar nas obras da luz e fugir das obras das trevas, que foi o que nós falamos na semana passada. Tá certo? Esse é um texto mais tranquilo. Os próximos também serão, os 3 versículos próximos também serão. E aí nós vamos caminhando neles um pouquinho mais rápido. Mas qualquer dúvida você vai anotando aí. Qualquer coisa que chame a sua atenção, vai anotando e no final nós conversamos sobre ela, tá certo? Então vamos lá ao verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Então a palavra sempre nos desafia, irmãos, a termos cuidado com a forma, com a maneira que nós vivemos as nossas vidas, como nós traçamos os nossos planos, como nós fazemos as coisas, porque afinal de contas o nosso coração, ainda pecaminoso, ainda sujeito ao pecado, sempre vai buscar estar longe de Deus, nunca próximo. O desejo do nosso coração é carnal, é contrário ao Senhor. Por isso nós precisamos andar sempre alertas, sempre muito bem seguros daquilo que nós estamos fazendo, sempre próximos do Senhor, portanto sempre de maneira sábia, de maneira prudente, e não como os tolos que vão vivendo a vida do jeito que dá. Deixa a vida me levar, vida leva. Né? É por aí. Então tome cuidado com isso daí, né? Tem que tomar cuidado que a gente está no carnaval, é perigoso. Então é mais ou menos por aí. Não viva de maneira tola. Não viva como se as coisas simplesmente fossem acontecendo na sua vida, mas viva de maneira sábia. Pense no que está acontecendo. Pense no que você fala, pense naquilo que você pensa, pense naquilo que você vive, na forma, no seu estilo de vida. Pense nas coisas. Leve a vida de maneira sábia e não sujeita, às condições de cair no pecado por causa da tolice, por causa do desrespeito, ou mesmo por causa da falha do nosso coração, de deixar as coisas meio levianas, andando do jeito que for. Sempre leve a vida de maneira sábia, porque os tolos levam dessa maneira.
né? Vão deixando a vida levar do jeito que dá. Né? Do jeito que for, tá bom. Né? Eu vou levando, a gente vai deixando e vai passando, e nós vamos sendo consumidos e tragados de novo pelo pecado. Portanto, nós precisamos aprender a viver de maneira sábia, à luz da palavra e à luz de Cristo Jesus. Tranquilo até aqui? Fácil, né? 16. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Essa aqui é um texto bastante interessante, eu gosto bastante desse texto, porque é um texto que ele é o contrário, né? Se você lembrar bem, você vai lembrar que aqueles que estão no mundo, os ímpios, eles sempre vão dizer para nós que ser crente é um negócio ruim. Porque ser crente, a pessoa vai na igreja, ela tem que servir ao Senhor, ela tem que gastar tempo orando, lendo a palavra. E aí eles dizem que nós não aproveitamos a vida. Não é verdade? Não aproveitamos o tempo, a gente não se diverte, a gente não faz as coisas, muito pelo contrário. Nós nos divertimos e muito. E nos divertimos racionalmente, o que é melhor. Porque a nossa diversão, ela é contida. Ela é uma diversão segura, não no sentido de pecado só, mas ela é uma diversão, quando nós nos divertimos, nos alegramos, nós fazemos isso no Senhor, então nós estamos não só seguros do pecado, mas nós também estamos aproveitando ela de maneira intensa e verdadeira. Nós estamos aproveitando as coisas 100%, porque nós, quando vamos nos divertir, quando nós vamos aproveitar o tempo um com o outro, quando nós vamos fazer as coisas, nós fazemos intensamente, racionalmente, porque nós não precisamos nos divertir para sermos felizes. Nós não precisamos colocar coisas para nos divertir. Nós somos livres, nós estamos livres no Senhor. Portanto, a diversão para nós é algo totalmente diferente, a alegria é totalmente diferente do que é para o mundo. Porque muitas vezes para o mundo, para a pessoa conseguir se soltar, né, ela precisa do álcool, ela precisa de outras substâncias que entorpecem os sentidos, senão ela não consegue se soltar. Nós não, nós estamos livres, nós temos direito de escolha. É isso que o Senhor nos dá. Portanto, nós precisamos aproveitar a nossa vida, aproveitar o tempo. E não existe tempo melhor aproveitado do que o tempo que nós aproveitamos no Senhor, pelo Senhor, né? Então é importante você saber disso. Ser crente não é perda de tempo. Nós não estamos jogando tempo fora estando aqui. Nós não estamos jogando fora a nossa vida, gastando tempo em oração, gastando tempo em estudando e aprendendo sobre a palavra. Pelo contrário, é nesse tempo que nós estamos realmente demonstrando que nós aproveitamos cada segundo que Deus nos dá ao longo dessa vida. Aproveite o tempo, mas aproveite o tempo não como os ímpios, mas aproveite o tempo se deleitando nas coisas de Deus. Amém? 17. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é aquele texto que a gente já tratou sobre isso na aula passada. Nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é um negócio oculto que Deus nunca revela nada. Muito pelo contrário. A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Mas nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos buscá-la. Nós precisamos buscar respostas em oração. Nós precisamos buscar o Senhor. E o Senhor vai demonstrando aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Aquilo que Ele está fazendo na vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, por meio da nossa igreja, de outros trabalhos e tudo mais, né? Então nós precisamos buscar a vontade de Deus, né? Não haja como se a vontade de Deus fosse um negócio oculto. Mas busque ela, ir atrás dela, né? Não ache que ela é só um negócio oculto que Deus nunca vai te revelar. Muito pelo contrário, quanto mais proximidade de Deus, mais nós podemos conhecer a sua vontade, e não só conhecer, mas também aproveitar, desfrutar e nos deleitar na vontade de Deus. Esse não tem muito o que explicar, e é agora que o bicho começa a pegar, né? A partir do 18 que a coisa começa a engrenar, eu acho. Vamos ver. 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então vamos lá. Esse texto ele é um texto bastante usado, tanto pelos nossos irmãos mais avivados, quanto para tentar definir algumas posições que são perigosas. Certo? Então o que o texto diz para nós é: não se embriaguem, não se deixem embriagar com o vinho. Tá? Porque isso leva à devassidão, antes sejam cheios do Espírito. São 3 coisas aqui. Só que nós temos que entender o contexto. Você lembra que eu falei que o contexto dessa passagem, Paulo está falando para nós a respeito do nosso culto, tanto o culto público, a nossa vida eclesiástica, quanto a nossa vida individual, o nosso culto individual ao Senhor. Portanto, esse texto ele precisa ser entendido na luz de que, naquela época,
todas as festas, todo tipo de alegria, de contentamento que se tinha na cidade de Éfeso, aonde essa carta estava sendo direcionada, elas eram festas pagãs, eram festas regadas a muita bebida e a outras substâncias também. O que Paulo está dizendo para a igreja é que nós não precisamos do vinho para nos alegrarmos. As nossas festas, a nossa alegria não precisa de incentivo. Ela já é uma alegria por si só, porque nós temos o Senhor. Portanto, tudo que nós fazemos é alegre, é divertido, é leve, é agradável, é maravilhoso. E é por isso que Paulo vai nos dizer exatamente isso. Não se deixem embriagar com o vinho, como era antigamente, porque muitos eram convertidos e viviam à luz dessas festas antigamente, né? Festas pagãs, a outros deuses regados ali, a uma sexualidade devassa, a uso de entorpecentes, né? Vinhos ou bebidas e outras coisas mais. Então não se deixem levar por essas coisas, porque essas coisas, embriagar a mente, leva à devassidão. Nos leva à ignorância, à irracionalidade, e nos leva então à devassidão, nos leva ao pecado, nos leva à falta de sensibilidade, à falta de razão, e por isso nós não temos condições de saber muitas vezes o que nós estamos fazendo. Ou até temos, né, até certo ponto do uso dessas coisas, nós até temos alguma racionalidade, mas ela é prejudicada. E a Bíblia sempre tratou a irracionalidade, o entorpecimento dos sentidos como algo terrível, tenebroso, assustador e algo que não deve jamais ser praticado pelos crentes. Jamais, jamais. Porém, entretanto, todavia, nós também não podemos nos embriagar ou nos deixar irracionais por estarmos cheios do Espírito, cheios de alegria. A alegria tem o poder de deixar a gente meio afobado demais, né? E fazer às vezes a gente agir sem pensar. E isso também serve para a alegria de Deus, para a alegria de estar cheio do Espírito. E é por isso que a palavra diz: sejam cheios do Espírito e não se embriaguem. Não deixem a irracionalidade tomar conta de vocês. Pelo contrário, o nosso culto, a nossa vida, ela é uma vida racional ao Senhor. Lembra o que diz Romanos 12, versículo 1? Ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Deus exige de nós entendimento completo, absoluto, 100% daquilo que nós estamos fazendo, independente da circunstância e da situação. Se nós estamos numa festa, 100% de racionalidade que nós estamos fazendo. Se nós estamos num culto, 100%. Vigília. Se nós estamos na nossa casa, nós precisamos ter 100% de racionalidade. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Certo? Deus sempre tratou eu estou tratando essa palavra, a irracionalidade, ou seja, o entorpecimento dos nossos sentidos, por qualquer motivo que seja, como algo terrível. Terrível. Tá? Então vamos parar aqui por enquanto. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses, tá? Que é importante. Algumas pessoas, elas usam esse texto para dizer o seguinte: pastor, não é para se embriagar com o vinho, mas o uísque com energético, meu filho, está valendo, que é uma beleza. Entendeu? 10 latinhas de cerveja, pode ir à vontade que está tranquilo. Não está. O texto usa o vinho como uma palavra genérica para demonstrar o princípio que está sendo levantado. Não deixem a sua mente ser embriagada. Não deixem os seus sentidos serem entorpecidos. Então, qual é o limite que nós temos no caso do álcool, por exemplo? O entorpecimento dos sentidos. Então você começou a tomar um pouquinho ali de alguma coisa, que não é pecado, mas você começou a tomar um negócio ali e começou a ficar alegrinho. Para. Porque isso já é entorpecimento dos seus sentidos. Se você começou a ter mudanças no seu comportamento, isso é entorpecimento dos sentidos. Isso não pode acontecer. Porque as pessoas, elas tratam esse texto de maneira extremamente banal, irresponsável e pecaminosa. Então elas tratam o texto assim: não, pastor, mas não pode se embriagar, ficar felizinho pode. Não pode. Você não pode ter mudanças na sua racionalidade, no seu comportamento, na sua capacidade de lidar com aquilo que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Tá certo? Não pode.
Então, não trate esse texto, ou não tente tratar esse texto de maneira banal, porque você vai ser cobrado pelo Senhor se você fizer isso. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos falando da palavra que foi dita e inspirada pelo próprio Espírito. Portanto, não é brincadeira isso. E muita gente leva esse texto de maneira banalizada. Tome cuidado com isso. Tá? Tome cuidado com isso. Então, pode beber, pastor? Até pode. Posso até dizer que você tem uma possibilidade de poder. No entanto, você tem o limite de, a partir do momento que você sentiu uma leve mudança, para imediatamente. Tá? Isso não vale apenas para a bebida. Isso vale para o cigarro, isso vale para substâncias ilícitas que você não deveria consumir, isso vale para o remédio, isso vale para as redes sociais, isso vale para o futebol, isso vale para as maratonas de série, isso vale para a alimentação, isso vale para tudo. Não deixe a sua mente ser embriagada. Não deixe que os seus sentidos sejam entorpecidos. Tá certo? Texto pesado, mais difícil, né? Mas é o texto, de fato. Não se deixem ser embriagados e terem os seus sentidos entorpecidos. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque não vale a pena, mas há relatos de quando nós perdemos a razão, não só o texto vai nos dizer que nós somos levados à devassidão, e isso é absolutamente verdade, né? Porque nós perdemos a capacidade de controle do nosso ser, e inclusive de controle do nosso pecado, da pecaminosidade do nosso coração. Mas não nesse texto, mas em outros textos, nós podemos inclusive trazer a possibilidade de dizer o seguinte: a partir do momento que nós permitimos que a nossa mente seja entorpecida por qualquer coisa que seja, nós estamos nos abrindo para as tentações do diabo. Tá certo? De maneira muito mais terrível e perigosa. Então, cuidado com isso. Cuide com isso e não leve, pelo amor de Cristo Jesus, esse texto de maneira banalizada. Seja firme ao saber que esse texto fala do que ele fala. Então você pode se divertir, você pode eventualmente tomar um gole de alguma coisa, mas tenha o limite de saber que o texto é muito claro ao não permitir que a sua mente seja de maneira nenhuma entorpecida. Tá certo? Por mais leve que sejam os efeitos de qualquer coisa que seja. Não permita que a sua mente seja entorpecida. Isso é muito claro no texto. Por causa da pecaminosidade do nosso coração, a gente leva ele para outra área. Mas tome cuidado, tá? Porque não é para levar o nosso corpo ao entorpecimento dos sentidos. Tranquilo até aqui? Não peguei tão pesado assim, né? Ou peguei? Bom dia, tudo Diga, bem? Heavy Lucas. Me permita aqui fazer um comentário. Acho que é muito profundo e muito bom isso que você trouxe a respeito do entorpecimento da mente, né? O texto fala ali da devassidão e ele vai o significado da palavra vai extrapolar justamente para isso, para tudo aquilo que você faz quando você está sujeito à embriaguez, né? Uhum. E você perde o senso das coisas e faz aquilo, toma coragem ou perde as barreiras para fazer aquilo que você não faria sóbrio. E eu acho que a gente precisa olhar para um aspecto prático que a gente pode tender a negociar. E quando a gente ouve essa sua fala, não dá espaço para essa negociação se a gente prestar bastante atenção. Uhum. Que é, quando a gente pensa nas transformações que a bebida faz, geralmente vem para a gente aquela cena clássica do indivíduo alcoolizado que é violento, que grita, que bate na família. Uhum. E aí fala, não, pastor, eu tomo minha cervejinha, eu tomo meu vinhozinho lá na minha casa. E eu fico quietinho, eu fico bonzinho, não dou trabalho para ninguém. E a gente precisa lembrar que nem todo mundo tem a mesma reação ao álcool, né? Ou a esse entorpecimento da mente nem sempre vem com agitação, violência, coragem. Tem gente que fica letárgica, sonolenta, mas isso também é entorpecimento da mente. Então, pessoas que bebem para ficar em casa, entorpecidos da mente, com calma, estão pecando tanto quanto aqueles que ficam bebendo nas ruas ou mesmo em casa para se agitar e festejar e fazer coisas que não faria sem a bebida. Exato. E eu acho que a gente precisa ter atenção em tudo que engloba esse entorpecimento da mente que você está falando, que eu acho que é muito importante, porque senão a gente fica sujeito aos efeitos da bebida, tanto para não responder, quanto para responder mais do que devia. Tanto para fazer o que não faria, quanto para deixar de fazer o que devia ter feito.
porque a bebida incapacitou também você de alguma maneira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses limites aí da embriaguez, né? Isso é muito precioso. E como eu falei, não vale só para o álcool, né? Vale para tudo. Inclusive, por exemplo, a gente poderia citar aqui, aí os irmãos, por favor, me perdoem, se você já fez isso, você me perdoe, mas é a verdade. Algumas pessoas, se você já reparou, elas são entorpecidas pelo celular, certo? Pelas redes sociais. Então não é incomum, às vezes, a gente vê algumas pessoas no ônibus, em outros lugares e tal, elas, algum aplicativo, e só fazendo assim, ó. E aí você passa por perto delas, falou, fulano, tudo bom? E a pessoa, oi, você falou comigo? Isso também é entorpecimento, irmãos. É mais leve, é verdade, muito mais leve, né? Mas é entorpecimento. Você está completamente distraído. Se acontecer alguma coisa fora da sua realidade, se alguém chegar para você e te der um peteleco na orelha, você vai, sei lá, dar um xingo, alguma coisa do gênero, porque você está entorpecido. E isso vale num gênero leve, um negócio assim, não, eu só me distraí, desculpa, né? Só me distraí. Mas isso vale também porque às vezes você está lutando contra uma ansiedade, ao invés de tratar a sua ansiedade, você fica lá, né, passando os videozinhos, ou seja lá o que você passa no celular, né? Então é preciso tomar cuidado com isso. Tem gente que faz isso com os estudos, né? Se fecha demais para estudar, então, também é perigoso. Isso vale para tudo, irmãos. Para o trabalho, né? Para o trabalho também. Pessoa que trabalha, um workaholic, né? Trabalha das 6 da manhã à meia-noite, e aí quando dorme sonha com o trabalho. Então isso também é entorpecimento da mente. Você está querendo se esconder de alguma coisa, fugir de alguma coisa, fugir de algum tratamento. Então cuide com essas coisas, cuide com o entorpecimento da mente. Tanto as coisas leves e aparentemente não letais, quanto as coisas que podem te levar a uma letargia, uma coisa muito perigosa nesse sentido. Tá bom? Podemos continuar? Vamos, né? Vamos ao 19 e 20, vamos direto, os dois de uma vez só. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é fácil, parece que esse texto está desconexo do versículo 18. Né? O que tem a ver esse texto com o versículo 18? Mas é justamente, ele está falando sobre o nosso culto, sobre a nossa vida. Essa deve ser a nossa vida. A intenção do nosso coração deve ser para o Senhor, racional, deve ser sempre no sentido de buscarmos a racionalidade, buscarmos o Senhor, buscarmos hinos, cânticos, nos alegrarmos com as coisas de Deus, nos alegrarmos com as coisas certas, tá certo? Então não tem nada de desconexo no texto, né, de difícil nele. Ele simplesmente diz, olha, não se embriaguem com vinho, encham-se do Espírito Santo, e o resultado vai ser o versículo 19 e 20, tá certo? Então é nesse sentido que o texto nos fala, tá aqui sem nenhum segredo. E aí agora, o bicho vai pegar, porque nós vamos entrar naquela parte mais difícil, né? Do sujeitar-vos. E aí a gente vai com calma. Vamos com calma, a gente vai trabalhando só essa parte com calma, mas adivinho que eu tenho certas posições polêmicas sobre o assunto. Aí por isso que o pastor Tiago e Lucas estão por aí para eventualmente até me corrigirem em alguma coisa. Tá certo? Até porque eu não sou casado, então eles têm uma visão mais aprofundada do assunto. Mas vamos tratar aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que a gente pensa ou acha sobre o texto. Tá certo? Então vamos lá, versículo 21. Começa fácil. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pronto. Tem que se sujeitar um ao outro. Agora a questão é, se sujeitar um ao outro significa que nós estamos nos colocando numa posição inferior ao outro? Não. Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Até porque no reino de Deus todos somos iguais. Iguais. Então, o que é a sujeição? E é aí que mora o problema. Porque se sujeitar para nós sempre está ligado à humilhação, a me colocar numa posição inferior. Mas no reino de Deus não é isso. Nunca foi isso. Nunca vai ser isso. Se sujeitar a alguém é sempre ligado, sempre está atrelado, sempre vai ter um porém, nunca é, se sujeitem uns aos outros, ponto final, ou ponto de exclamação. Nunca vai ter isso. Sempre vai ser, se sujeitem, sirvam, façam alguma coisa para alguém, e aí tem esse pequeno parênteses, que sempre vai ter, no temor de Cristo.
nunca é uma sujeição humanizada, ou por causa da pecaminosidade do nosso coração. Essa situação que a gente sempre fala do sujeitar-vos uns aos outros é por livre e espontânea vontade, por causa do amor de Cristo dentro do nosso coração, por causa do caráter de Cristo em nós, nós escolhemos então entender que o outro vem muitas vezes em primeiro lugar. E o outro vai entender o quê? Que nós viemos em segundo lugar. Ele é o mais importante. Não é isso que está dizendo o texto? Não, né? Se nós fazemos isso com o irmão, o outro irmão é responsável por fazer o mesmo. O mesmo. Nós não nos sujeitamos à autoridade pastoral, por exemplo. Você não se sujeita a nós três, pastores desta igreja, porque nós somos autoridades máximas e supremas e nós mandamos nas coisas. Não. Nós pedimos alguma coisa, você entende que deve fazer isso ou aquilo em Cristo Jesus. E se isso for santo. Ele não vai chegar para você, olha, irmão, eu acho que seria legal se você subisse lá na galeria, lá por fora, lá e se joga de cabeça. É óbvio que você não vai fazer, não é porque isso não é santo. Isso não tem nada a ver com o temor de Deus, com o temor de Cristo. Então, é especial você prestar atenção quando a gente fala de sujeição. Sujeição não é humilhação humana. Sujeição não é obediência cega. Eu não podia falar isso, mas sujeição não é esse tipo de coisa. Sujeitar-se é sempre no amor, no temor, na graça e na misericórdia, na bondade, no caráter de Cristo. Nós nos sujeitamos para servir, não para obediência ou para a humilhação. Tá certo? É lógico que para Deus, às vezes, quando nós estamos em pecado, nós vamos nos sujeitar ao Deus, ao Deus não, né? Nós vamos nos sujeitar a Deus e isso nos leva, sim, à humilhação. Nós nos humilhamos, a gente tem que se humilhar diante de Deus. Eu pequei, eu errei, isso é difícil. E muitas vezes nós vamos ter que nos sujeitar uns aos outros ao nível da humilhação se nós não fizermos no amor de Cristo. Então eu pequei lá contra o presbítero Paulo, xinguei ele, humilhei ele, fiz alguma coisa contra ele, então eu tenho sim que me sujeitar a ele, me humilhar a ele e pedir perdão. Perdão. Mas tudo isso não é feito porque é uma obrigação humana, porque é uma questão de obediência, porque ele é presbítero, porque ele é autoridade, porque ele isso, porque ele aquilo, ou mesmo porque ele está certo e eu estou errado. Essa é uma sujeição que nós fazemos por Cristo e para Cristo. Não é para o deleite do nosso coração que a gente se humilha um ao outro quando estamos errados. Nós fazemos isso porque esse é o certo. Porque isso é o que Cristo espera de nós e porque isso foi o que Cristo fez por nós. Por isso, nós nos sujeitamos no temor de Cristo e não no temor dos homens. Se você já se sujeitou alguma vez a alguém, seja quem for ou por que for, porque você fez uma questão, por causa de uma questão humana, não, se eu não fizer isso, eu vou ser tirado de um cargo. Pelo amor de Deus, irmão, você está completamente errado e equivocado. Ou nós fazemos isso no temor de Cristo, ou nós estamos fazendo errado, e além de fazer errado, nós estamos fazendo por meio da pecaminosidade do nosso coração. Deu para entender até aqui? Fácil até aqui? Podemos continuar agora para a parte mais difícil? Então vamos lá. Verso 22. Isso é o pressuposto dos relacionamentos, né? Sempre. Tanto dos nossos quanto com Jesus. Vamos lá, versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. A mesma coisa que eu acabei de dizer vale-se para isso, porque agora Paulo está fazendo separações. Então ele fala dos irmãos da igreja, e aqui é muito importante, eu não sei se vocês fazem essa distinção também, mas eu faço, no sentido de que se sujeitem uns aos outros. Não é para se sujeitar aos ímpios. Esta sujeição está no contexto da igreja, porque você só pode se sujeitar no temor de Cristo com alguém que se sujeita com você no temor de Cristo. Os ímpios jamais se sujeitarão ao temor de Cristo. Então você não pode se sujeitar aos ímpios da mesma maneira que a igreja pode, que eu posso fazer com o irmão em Cristo.
Eu e o Narciso temos um relacionamento como irmãos em Cristo. Agora, se o Narciso fosse ímpio, não tem essa mesma distinção. A distinção é diferente. O relacionamento é diferente. A profundidade é diferente. O cuidado que nós temos é diferente. Certo? Então, eu faço essa distinção. Não sei se vocês fazem a mesma, mas pelo que me parece o texto é bem claro que nós nos sujeitamos aos nossos irmãos em Cristo. Não é a qualquer um. Depois podem falar mais sobre isso se quiser. E da mesma maneira, as esposas se sujeitem aos seus maridos no Senhor. Ou seja, no mesmo texto, no mesmo versículo 21. Se sujeitem no temor de Cristo. Certo? Então, essa sujeição é uma obediência cega? Não. Essa sujeição é uma humilhação? Com certeza não. Essa sujeição é no sentido de controle ou de qualquer outro sinônimo que possa ser usado nesse sentido? Não. Essa sujeição é uma sujeição através do caráter, do temor, da graça, da bondade, da misericórdia de Cristo Jesus. Não é uma sujeição humana, de maneira nenhuma. Nenhuma. Só que essa não é uma sujeição incompleta, porque o texto não para, o texto continua. Ele não diz simplesmente num texto aleatório, irmãs em Cristo, sejam submissas ao seu marido, ponto. Não é isso que o texto diz, nunca disse isso. O texto é muito claro, se sujeitam aos seus maridos no Senhor, ou no temor do Senhor, como você preferir, e o texto continua, porque não é um negócio assim, para as mulheres, é para o casamento, é para o casal. Então quando a gente fala assim, esposas, não pode estar sujeito o texto a uma interpretação individual. Você precisa interpretar o texto à luz do contexto completo do que o texto está falando. Então, se fosse simplesmente esposas se sujeitem aos seus maridos, ponto, e ele muda de assunto, seria uma coisa, um tipo de interpretação. Como o texto continua, ele não está falando simplesmente mulheres, obedeçam ao seu marido. Não está falando isso de maneira nenhuma. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso. O que o texto está nos dizendo é que existe agora a fala para um casal, para uma única forma de expressão de amor. O homem deixará aos homens deixarão o pai e mãe e unir-se à sua esposa e se tornarão com ela uma só carne. Portanto, você não pode jamais, essa é a minha interpretação, é o que eu entendo da palavra toda, você não pode olhar para as irmãs e falar assim, irmãs, faça tal coisa, se você também não tratar com o marido. Afinal de contas, se você frequenta a classe dos casais, você sabe muito bem que a culpa é sempre do marido. Certo? A culpa é sempre do marido. Tá? Eu não sou casado, mas eu sei disso, porque quem diz isso não é o pastor Tiago, não é o pastor Lucas, ou nenhum livro que a gente já leu. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Certo? Por quê? Porque o homem é colocado como sacerdote do seu lar, ou seja, a responsabilidade é dele. Se nós olharmos, isso vem lá de Adão e Eva. Quando aconteceu, a Eva foi lá e comeu a fruta, o que aconteceu? Quem que foi o culpado? Adão. Adão é o culpado. Não, mas foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, foi não sei o que. Não, o culpado é Adão. E ponto final. Não tem conversa. Porque ele é o sacerdote do lar. Ele é o responsável pelo cuidado da sua casa. E como hoje em dia homens estão quase que sendo vistos em cativeiro, isso ainda é mais urgente para nós. Ainda mais urgente para nós. Porque é notório você ver que cada vez mais as irmãs estão tendo que tomar a responsabilidade de cuidar do seu lar, porque senão ele se destrói, porque o marido é um completo bananão. Falo mesmo. Qualquer coisa o pastor Tiago me defende. Tá bom? Mas é importante, irmãos, a gente saber que esse texto ele está ligado a um contexto. E não é um contexto individualizado. Uma mensagem para um e uma mensagem para outra. O texto é completo, ou seja, se uma coisa não acontecer, se uma das partes falhar, as duas partes estão falhando juntas. Essa é a ideia da coisa.
E se a mulher falhar na submissão ou na sujeição ao seu marido, como se seria ao Senhor, né, como se sujeitasse ao Senhor, a culpa é do marido, que não está. Aí a gente vai ter que ler agora o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o Pode ir cabeça, direto para o 24. é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Continua, pode ir. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a sacrificasse, tendo-a purificado, santificasse, melhor dizendo, para que tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Como você pode perceber, esse texto ele é completamente interligado. E ele não só é interligado entre um marido e uma esposa, mas ele é também interligado com a igreja e ele também é interligado com Cristo. Talvez aqui eu seja um pouco mais polêmico do que tudo, mas é importante você saber que, antes eu vou só dizer uma coisa, o relacionamento com Deus, ele é individual, certo? Ele é individual. Mas ele também é coletivo, quando nós estamos falando a respeito da igreja. Isso é um mistério de como que funciona. Essas ligações entre os irmãos em Cristo, entre Cristo e a igreja, tudo isso é um mistério que nós não podemos entender, que nós não podemos compreender. A gente sabe que existe, mas não consegue compreender. Da mesma maneira que existe uma ligação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não pode ser compreendida à luz de meios naturais, do entendimento, de filosofia natural, ou mesmo de teologia. Você não tem como compreender isso. Vai além do nosso raciocínio, da nossa capacidade de compreensão. Da mesma maneira, o casamento, irmãos, ele também é um mistério da parte de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que quando um casal casa, se une em matrimônio, ele se torna uma só carne. Não é um texto à toa, bonitinho, que diz, agora eles são um só. Eles são, de fato, um só. Não no sentido integral e natural apenas, mas também num sentido mais profundo espiritual. E aí entra as três partes, né? Fisiológico, emocional e sentimental, e a parte espiritual. E isso é um mistério, não tem como explicar. Mas de fato isso acontece. E esse é outro texto, outra frase, outra simbologia que nós também deixamos banalizar. Nós deixamos isso se perder, muito por causa do que o mundo tem trazido como ideologias para dentro do casamento, inclusive permeando aí o casamento cristão, que teoricamente deveria ser deveria ser muito mais diferente do que é o casamento no mundo. Aliás, eu tenho uma seguinte visão, eu sou um homem de pouca visão, mas eu tenho uma visão específica no sentido de que o mundo, os ímpios, eles não se casam. O casamento é para crentes, porque envolve um mistério de ligação também com Cristo, que só pode ser experimentado pelo casal, certo? Posso estar sendo mais polêmico nesse sentido, mas eu tenho a impressão de que casamento é uma coisa que é específica para os crentes. Pelo menos o desfrutar completo, absoluto, profundo dele,
Não quer dizer que os ímpios não podem se amar, não podem se apaixonar, nem nada disso. Eu estou dizendo no sentido de que você só pode desfrutar de todas as bênçãos do casamento quando você e a sua esposa ou o seu marido são crentes. Fora isso, o casamento é apenas uma união entre duas pessoas. Ele não tem a complexidade, a completude do casamento que é feito em Cristo. Tá certo? Não estou dizendo também que o casamento é um sacramento, uma coisa completamente louca nesse sentido. Mas é no sentido real da forma como Cristo se revela. Porque da maneira que Cristo se revela para a igreja como noivo da igreja, e a igreja sendo sua noiva, o casamento também recebe bênçãos especiais da parte de Cristo. Da mesma maneira que você que tem filhos, e eu te disser assim, você, depois que teve o seu primeiro filho, seja ele homem ou menina, mulher ou menina, né? Jesus. Seja homem ou mulher, você vai compreender muito mais profundamente o mistério da cruz. É ou não é verdade? Estou certo ou estou errado? A partir do momento que você tem um filho, você compreende melhor o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que Deus realmente fez por nós. Da mesma maneira é o casamento. Você tem bênçãos especiais que são fornecidas, dadas por Deus de presentes por causa do casamento. Isso não significa que os casais, sejam eles casados sem filhos ou com filhos, são mais próximos de Deus. Têm um relacionamento mais profundo com Deus. Não é isso. Não é isso. Daí os solteiros têm um relacionamento mais leve, né? mais simples com Deus. Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo existem bênçãos, não relacionamento, bênçãos especiais que são fornecidas para os casais. E bênçãos especiais de entendimento e outras coisas que são fornecidas àqueles que têm filhos. Agora, se o casal não tem filhos, ou se a pessoa não se casa, isso não significa que ela está mais longe de Deus, que Deus ama menos ela, não é nada disso. Ela só vislumbra o evangelho e o relacionamento com Deus de outra forma. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, vai ser bem claro, né? Os casais se dedicam mais à sua família. Os solteiros se dedicam mais ao Senhor. É bem simples, eu não sou casado. Então eu posso servir ao Senhor, posso ficar aqui na igreja até às 3 da manhã, não devo satisfação para ninguém. Eu tenho liberdade de ir para onde eu quiser. Eu posso ir para acampamento, se eu quiser. Eu posso fazer um monte de coisas nesse sentido, de servir ao Senhor. Se eu quiser hoje, falar assim, eu vou para uma viagem missionária de 3 anos no Sudão. Eu posso. Não devo nada a ninguém. Agora, se eu sou casado, já não é bem tão fácil assim. Então, existem bênçãos especiais para cada um de nós. E isso vale para aquilo que nós falamos na semana passada. É a individualidade dos crentes. Cada um de nós tem os seus dons, os seus talentos, que são ministrados pelo Senhor, e às vezes esses dons e talentos são ministrados ao longo da nossa vida. Ou seja, algumas pessoas se casam, ou já se casaram, outras vão se casar ainda, algumas vão ter filhos, outras talvez não tenham filhos. E ainda assim, o Senhor vai individualizando cada um de nós para a sua obra. Não é apenas uma questão. É lógico que daí tem outros textos, outras escolhas e outras coisas que a gente poderia falar, mas aqui eu estou focando especialmente nas bênçãos específicas para os momentos da nossa vida, para aquilo que Deus está trabalhando no nosso coração. E existem maneiras de se aprofundar na igreja e na vida da igreja que são fornecidas aos casais, que não são fornecidas aos solteiros. Da mesma maneira, existem bênçãos fornecidas aos solteiros que não são fornecidas aos casais. E assim, casais com filhos, casais sem filhos, casais mais jovens, casais mais velhos. Tudo isso está ligado à forma como Deus vai guiando a sua igreja e sustentando a sua igreja, sujeitando em Cristo Jesus um ao outro. E sujeitando todos nós a Cristo. Tá certo? Mas agora voltando rapidamente ao casamento, e aí a gente encerra por aqui, e aí vocês podem abrir para perguntas. E aí o pastor Tiago responde. Nós vamos sempre olhar para esse texto no sentido de que, aqui eu quero só desmistificar, muito é tratado da sujeição da mulher por causa, ou a um prisma, à luz
de um feminismo que existe hoje, ou de um poder que a mulher tem hoje, que foi outorgado pela sociedade muito maior do que se tinha antigamente. Antigamente, sujeição era, de fato, obediência. Hoje, nós entendemos, compreendemos o texto de uma maneira muito mais profunda, que não é simplesmente uma obediência completamente desprovida de Cristo, de amor, de um monte de outras coisas. Não é nada disso. Mas é no sentido de que eu quero trazer para você, é muito mais fácil você conseguir se sujeitar ou se colocar a serviço de alguém quando essa pessoa serve a Cristo. E muito mais para as mulheres se sujeitar ao marido que ama a sua esposa como da mesma maneira que Cristo ama a igreja. É muito mais difícil você amar alguém da maneira que Cristo ama a sua igreja. Porque isso implica numa entrega total, completa e absoluta, inclusive, se necessário, da própria vida. Então, pastor, você está dizendo que o homem é mais especial que a mulher? Não. Mais uma vez, é apenas uma questão de chamado. É uma questão de colocação no reino, de responsabilização de acordo com a vontade de Cristo. E isso passa por aquele mistério, mais uma vez, que nós tratamos ali. É um mistério porque Deus quis assim. É um mistério porque as coisas são tratadas dessa maneira. Mas as coisas são tratadas dessa maneira e devem ser tratadas dessa maneira, não porque nós queremos, mas porque Cristo nos chama a isso e nos capacita a isso. Tanto a entrega quanto o amor, e as duas coisas devem ser feitas ao amor, tanto o amor um ao outro quanto o amor de Cristo, essas duas coisas elas precisam ser ligadas a Deus. E aqui, a última polêmica que eu queria trazer nesta manhã, que é justamente o fato de que nós, como crentes, não podemos nos sujeitar a casamentos que sejam dispares, que sejam casamentos de crentes com não crentes. Porque este mistério, mais uma vez, não se completa nesta situação. Não é uma questão de obrigação, tipo, você não pode. Se você escolher, beleza, mas você está trazendo para a sua vida uma situação, uma circunstância extremamente fora da palavra. E muito desafiadora. Por quê? Porque, como eu falei para você, o texto é muito claro. Mulheres, se sujeitem aos seus, esposas, se sujeitem aos seus maridos como a Cristo. Homens, amem as suas esposas como como Cristo se entregou para a sua igreja. Ponto. Certo? O que é importante aqui? Isso é uma via de mão dupla. As duas coisas se completam. Elas vão como se fosse um pêndulo, sabe? Elas vão se completando a si mesmas. Não dá para a mulher, aí está a polêmica, não dá para a mulher se sujeitar a um marido que não a ame como Cristo ama a sua igreja. Não dá para um marido exigir ou pedir, sugerir que a esposa se submeta ao ministério do marido, no sentido de que ela não serve ao Senhor, porque não bate as coisas. As coisas vão entrar em conflito, e um conflito que não tem solução, a menos que Cristo entre na jogada. Está dando para entender ou eu estou cada vez confundindo mais sua mente? É necessário, irmãos, que o casamento seja feito em Cristo, construído em Cristo, sustentado em Cristo. Aí sim, essas coisas que são adjacentes, amor, sujeição, essas coisas todas, elas vão se acumulando por causa da maneira que Cristo vai tratando o nosso coração no casamento. Não é uma coisa desassociada, ou é uma coisa que é construída de maneira humana. Isso só vai ser possível, só vai ser verdadeiro a partir do momento que Cristo está no seu casamento. Senão, ele vai estar sujeito ao feminismo, ao machismo, à pecaminosidade do coração, a diversas outras milhares de coisas que pode estar sujeito ao seu casamento. Inclusive, pode estar sujeito ao acabamento, ao fim do amor. E se você nos acompanha pregando há muitos anos já, você sabe muito bem que o amor não acaba. Paixão, sentimentos se transformam ou podem acabar, mas o amor não acaba. Amor não pode se acabar. Porque amor é sustentado por Cristo. E se o amor acaba, eu estou dizendo que Cristo parou
de interferir na minha vida. Eu estou dizendo que Cristo parou de interferir no meu casamento. Tá? Na verdade, isso é só uma desculpa para a gente não tratar as coisas que precisam ser tratadas. Ah, pastor, o amor acabou. Não, o amor não acabou. Ou ele nunca existiu, e aí foi só uma questão de paixão, de outros sentimentos e coisa e tal, ou é porque um monte de outras coisas aconteceram ao longo do casamento e essas coisas jamais foram tratadas. E por causa disso, a única coisa que restou é a pecaminosidade um do outro para com o outro. A única coisa que é compartilhada é a pecaminosidade do coração, a maldade do coração, e não o amor de Cristo. Quando Cristo está no casamento, o amor nunca acaba. Tranquilo até aqui? Não tendo muito mais a dizer, e eu espero que tenha sido claro, embora não seja um tema fácil de se dizer, vamos abrir então para perguntas e comentários. Vou fazer só um comentário breve aí sobre a questão da submissão. Não é tudo, né? Acho que é uma situação que merece ser destrinchada. Destrinchada, sim, mas só que eu acho que um ponto, né, que talvez a gente tenha tanta dificuldade com isso e diante do discurso que a gente tem hoje em dia ainda mais acentuado sobre o empoderamento feminino e, enfim, todo o discurso feminista, é porque a gente ainda tem certeza de que bom é quem manda. Uhum. E está em posição de privilégio quem manda. Então, na verdade, isso é uma briga por fazer a vontade própria, né? Uhum. E aí, quando a Bíblia fala que a mulher está submissa, como que eu não vou ter a minha vontade feita? E não é só um problema das mulheres que querem a sua vontade feita, mas dos homens que querem usar disso, inclusive, para ter a sua vontade feita e não dar espaço para as mulheres, né? Sim. Mas a Bíblia ela dá o padrão primário no versículo 21, que é sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aqui ele não faz distinção, né? Ele não faz distinção. E quando a gente olha para o papel da esposa, para o papel da mulher na criação, o Senhor fala que faria uma auxiliadora idônea, né? E a palavra aí, auxiliadora, ela é importante. O idônea também, né? Aquela que serve para ele, que é exatamente aquilo que ele precisa. Mas a auxiliadora, quando a gente pensa em alguém que ajuda, a gente geralmente pensa em alguém acessório, secundário, menos importante. Mas quando eu não consigo fazer alguma coisa e eu preciso de ajuda, ainda bem que tem aquele que sabe fazer e pode me ajudar, né? Então, o papel de importância ele não está necessariamente posto somente sobre aquele que dá as ordens, porque ele tem a autoridade de dar as ordens e parece que a vontade dele vai predominar. Mas ele também tem o reconhecimento de que ele precisa de ajuda e tem coisas que ele não é capaz de fazer sem ajuda. Então, quando eu preciso de ajuda, o melhor na situação não sou eu, mas aquele que me ajudou, porque ele sabe fazer o que eu não sei fazer, né? Ela sabe fazer o que eu não sei fazer. Então, existe uma complementariedade muito importante nesses papéis, uma autoridade sobre o homem, um auxílio sobre a mulher, mas que isso não dá uma sensação de importância maior para um ou para outro, que como o pastor mesmo falou, né, em Cristo não há distinção entre judeu, grego, homem, mulher, escravo, cita, né, mas Cristo é tudo em todos. Legal. Nisso que o pastor Lucas também falou, é até interessante que nos últimos dias aí surgiu, foi publicada uma nova versão da NVI, né? A nova versão internacional, que justamente nesse texto que o pastor citou, de Gênesis, que deu até uma polêmica falando assim, a NVI agora é feminista porque não é mais auxiliadora idônea, agora é aliada semelhante, que foi traduzido, né? E o significado ali tem essa ideia mesmo, de ser uma aliada complementar, de que complementa, né? Não são dois, um maior que o outro, mas dois se sujeitando um ao outro, né? Como o pressuposto ali do versículo 21. E outra coisa, Rev, que quando o senhor estava falando de casamento, sobre o amor, eu achei aqui um texto na palavra de Deus, em 1 João 4, versículos 7 a 8, que fala o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu sempre entendi dessa forma, como o senhor falou, sobre o amor, e até mesmo dentro do casamento, né? Que tem também um outro tipo de amor entre homem e mulher.
né, mas que são subordinados a esse amor de Deus. Que não tem como a gente conhecer o amor se a gente não conhece a Deus. Eu creio piamente nisso, de que talvez seja um afeto, o que os ímpios sentem quando dizem que amam, né? Seja um afeto, seja um conforto, né? Mas para conhecer o amor de fato, a palavra de Deus nos ensina, tem que conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus não ama. O texto é muito claro aqui, né? Quanto a isso. Eu sei que é meio que polêmico, porque existe a romantização disso, né? Onde o amor é qualquer coisa, pode ser expresso de qualquer forma. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Existe um padrão, existe uma orientação que é um mistério, como o texto diz ali, que é esse relacionamento entre Cristo e a igreja, e que isso também é tipificado no casamento, e que é profundo, e que é importante a gente lembrar disso, de como o amor ele é por povo de Deus, porque ele é o alvo desse amor. Então fica aí um comentário, uma forma de pensar também aí com o que a palavra de Deus nos ensina. Exato. Leva o microfone lá. Se eu souber, meu irmão, eu com certeza explicarei. Eu queria uma explicaçãozinha e tirar dúvidas, que eu tenho dúvidas. É sobre o casamento ecumênico, né? O pastor casa e o padre casa. Então, eu tenho dúvida que não esteja certo, porque eu creio que não cabe essa frase: esposa, sujeitava-vos ao seu marido, marido, sujeitava-vos à sua esposa. Porque, de princípio, o marido é o cabeça, né? Se ele é o cabeça, ele tem que trazer a sua noiva para a igreja, não casar separadamente. Então, eu não concordo. E eu vejo que o pastor não deveria fazer esse casamento. Porque eu tenho exemplo de irmão, de primos que eram da igreja e fizeram esse casamento. E hoje continua uma divisão não própria. Por quê? Como a Bíblia nos fala, né? Maridos, sujeitavos às suas esposas. Esposa, sujeitavos aos seus maridos. Então não acontece isso nesse casamento, né? Porque ele já deu a liberdade de que ela não tivesse, ele não tivesse esse direito de que ela sujeitasse a ele. Então eu tenho minhas dúvidas em relação a esse casamento ecumênico, porque quando eu era solteiro, toda a minha auxiliadora eu trazia para a igreja para que não acontecesse essas irregularidades. Então, eu sempre usei dessa forma de maridão, né? E graças a Deus, hoje nós somos bem-sucedidos com o nosso casamento, com as nossas filhas, né? Eu sou o sogro do Edson. O Edson era filho de cidadão muito católico. Inclusive, eu fiz viagem com ele para Recife, que ele foi dar uma palestra, e eu fui com o Edson e ele para ser assim um acompanhante, né? E o Edson conheceu a Edvânia como evangélico, e ele se tornou evangélico, e hoje ele tem sido uma pessoa muito importante, desde o princípio. Lá em Fortaleza, nossa igreja, foi iniciado alguns projetos por intermédio dele, né? E fez muitas obras importantes lá na igreja. Os bancos que ele trouxe para a igreja, aqueles bancos especiais. Então, foi presbítero da nossa igreja lá. Então, ele tem sido essa pessoa muito influente. Por quê? Porque ele conheceu a Edvânia evangélica e se tornou um evangélico, certo? Então, a minha dúvida sobre o casamento ecumênico é nesse sentido. Não concordo. Então, eu queria que você desse só uma explicaçãozinha, por favor. Olha, a explicação melhor que eu posso dar é: eu não faço. Né? Eu escolho não fazer. Acho que existem alguns casos especiais, específicos, que podem ser um caso de transição, e daí tem um respeito da família,
mas a esposa ou o marido está vindo para a fé cristã e tal, acho que nesse caso até poderia ter uma participação. Mas no sentido geral, eu pessoalmente escolho não fazer. Acredito que vocês também não, né? Então, Não faço, Eve. então a nossa posição é a mesma nesse sentido. Não faz. Eu faria se fosse assim, uma família católica, muito católica, já de muitos anos, a esposa, né, o cônjuge lá é da igreja católica, o outro se conheceu e tal, mas houve um processo de conversão e tal, e os dois vão ficar numa igreja evangélica. E aí, nesse sentido, ela pede lá que o padre ore um Pai Nosso, alguma coisa assim. Eu acho que não teria problema. Mas aí também não é um casamento ecumênico, né? É só uma participação. Agora, o casamento em si ser ecumênico, eu e meus colegas não fazemos. Então, acho que é a melhor resposta que eu posso te dar. Eve, a minha postura sobre isso ela é tão rigorosa que eu, a não ser que seja um casal de crentes amigos meus, eu não faço casamento nem de quem não é minha ovelha, né? Então, assim, se um casal pode ser até presbiteriano de uma outra igreja peça para que eu faça o casamento deles, eu peço para eles procurar o pastor deles, né? Então eu tomo isso com uma postura muito rigorosa, a não ser que obviamente sejam meus amigos pessoais e tudo mais, e que eu saiba da fé que eles professam e vivem e tudo mais, né? Mas a resposta que a gente precisa encontrar a respeito disso é que Deus estabeleceu um padrão para o casamento cristão. E o casamento cristão ele precisa acontecer entre um homem cristão e uma mulher cristã. O que nós encontramos é aquilo que em algumas ocasiões podem fugir a essa regra e que muitas vezes, eu não posso falar todas as vezes, mas muitas vezes o casamento vem a naufragar. O senhor até usou um termo bonito, né, que é o casamento ecumênico. Eu costumo falar casamento em julgo desigual mesmo, né? E que o apóstolo Paulo diz claramente na palavra que é contrário, né, àquilo que Deus quer. Todos nós vamos olhar para isso e falar assim, mas pastor, eu casei assim e deu tudo certo, estamos todos na igreja, hoje minha família e tal, mas pastor, temos tal exceção que deu certo, mas pastor, mas para cada exceção existem milhares de casos de vidas destruídas por causa de casamento em julgo desigual, né? Ou casamento ecumênico, como o senhor falou. Então, pelo fato da aula ser gravada e ficar exposto, eu não vou citar casos pessoais, né, da minha família até e tudo mais, né, mas é evidente que a gente tem muito mais que a regra entre casamento, entre cristão e não cristão, ele acaba em mágoa, destruição de vidas e etc. Essa é a regra. A exceção é que, às vezes, por graça e bondade e misericórdia de Deus, a parte não cristã acaba encontrando o Evangelho ali, acaba encontrando o Senhor Jesus ali, e ali a sua vida é transformada, né? Então, acredito que aquilo que Deus estabelece é um casamento entre um cristão e uma cristã, né? Tudo o que foge disso, a gente vai ter que tratar no campo da ação pastoral e da exceção e por aí vai, né? É isso o que eu creio a partir da palavra. É isso mesmo. Acho que esse é um assunto legal. Queria falar uma coisa rápida, só fazer uma distinção. Por causa do termo que foi usado, né? Até o Rev. Thiago citou o termo da questão do ecumênico. Então, existe uma questão do que é ecumênico e do que é interreligioso, e eu acho que tudo vai englobar no julgo desigual, né? Só para a gente distinguir, o interreligioso, a gente está falando de casamento entre pessoas de qualquer religião, desde que sejam duas religiões distintas. Então, entre um cristão e um islâmico, entre um islâmico e um budista, enfim, todas as possibilidades que você conseguir imaginar. Quando você fala de ecumenismo, você está falando de casamento entre religiões
que se dizem cristãs, ou seja, de certa forma elas professam uma fé semelhante. E aí, para a gente ser bem direto e explícito, a gente pode estar falando de um casamento entre um evangélico e um católico, entre um evangélico e um adventista, entre um protestante reformado e um, enfim, sei lá, um mormon, um pentecostal, enfim. E aí eu acho que a gente precisa ter cuidado de distinção, porque mesmo dentro daquelas religiões que se professam como cristãs, há distinção de crença e inclusive de compreensão daquilo que é salvífico, que realmente deve diferenciar a gente. Então, nem sempre porque uma religião se diz cristã, é um casamento cristão de fato. Oi? Exato, às vezes tem até pessoas que são espíritas que se dizem cristãs, que se identificam com a fé cristã de alguma maneira, mas não são de fato cristãos, né? Se a gente for olhar para a palavra, não dá para associar as duas coisas. Então, acho que esse cuidado também é importante na hora da gente considerar, porque eu não teria problema de fazer um casamento entre um batista e um presbiteriano, um assembleiano e um presbiteriano, mas eu teria dificuldade de fazer casamento talvez entre um mormon e um presbiteriano, ou enfim, ainda que fossem dois que podem se chamar cristãos de alguma maneira. Verdade. Algo mais? Mormon não dá, né? Mormon não dá. Encerramos por aqui, irmãos? Não tendo, então, mais nada a tratar, damos essa por encerrado. E na semana que vem fazemos o capítulo 6, se assim Deus nos permitir, tá bom? Eu quero orar mais uma vez com os irmãos, no entanto eu vou pedir, se o pastor Tiago puder, para que ele ore conosco, aproveitando que ele está de volta também das suas férias, nós podemos também reconduzi-lo ao cargo aos pouquinhos. Vamos orar, irmãos. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra, Pai, porque nós percebemos que na Tua palavra nós encontramos sim respostas verdadeiras, profundas, justas e santas a respeito de todos os dilemas da vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez questão de se pronunciar sobre tudo aquilo que afeta a nossa vida. Nós te louvamos por isso. O que nós clamamos, Deus, é para que o Senhor, na Tua graça, não apenas nos faça ouvir a verdade, mas que muito mais do que isso, o Senhor nos faça viver a verdade. Opera nas nossas vidas com graça, para que ao contemplarmos a glória revelada na Tua palavra, nós possamos viver de acordo com a glória da verdade. Opera em nós, fala conosco, nos conduz na Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, até o